bora mergulhar num assunto que ficou escondido por tempo demais: o autismo em pessoas adultas. O que a gente vai conversar aqui hoje pode, de verdade, mudar a forma como se enxerga o mundo e as pessoas ao redor. Sabe essa impressão de que, do nada, um monte de gente adulta está recebendo o diagnóstico de autismo? Parece uma moda, né? Mas a verdade é que a gente só está começando a consertar um erro de décadas. Não é que o número de autistas aumentou. O que aumentou foi a nossa capacidade de enxergar quem sempre esteve aqui. Para a gente começar a entender isso, a primeira coisa é jogar fora aquele estereótipo clássico. Para os adultos, a realidade é outra. Em vez daqueles comportamentos supervisíveis que a gente associa a algumas crianças, o que existe é uma vida inteira de estratégias para sobreviver, uma verdadeira arte de se misturar no meio dos outros. Então, o que explica esse boom todo? Não é uma epidemia. É mais um ajuste de foco. Pensa assim, é como se a gente tivesse passado décadas olhando para uma foto toda borrada, e só agora, finalmente, a imagem está ficando nítida. Os pesquisadores deram um nome para esse pessoal, um nome bem forte: a geração perdida. Imagina só passar a vida inteira se sentindo meio deslocado, como uma peça que não encaixa em lugar nenhum, recebendo um monte de diagnóstico que não explica de verdade o que está acontecendo. É uma caminhada bem solitária. E como é essa jornada até o diagnóstico? Olha, para essa geração não é nem um pouco uma linha reta. É mais parecido com um labirinto, sabe? Cheio de voltas, caminhos que não dão em nada e muitos diagnósticos errados pelo caminho. Aqui estão os 4 caminhos mais comuns para se chegar lá. É super interessante e, ao mesmo tempo, bem preocupante. Pensa só em quanta gente passou anos e anos tratando ansiedade e depressão, sem ter a menor ideia de que, na verdade, esses eram só os sintomas de um autismo que ninguém estava conseguindo ver. E aí, depois de uma vida inteira de incerteza, de se sentir errado, o diagnóstico certo chega, e é como um peso que sai das costas. É aquele momento em que a pessoa olha para trás, para toda a sua história, e as peças finalmente se encaixam. Tudo passa a fazer sentido. Essa jornada de autodescoberta é especialmente longa e cheia de obstáculos para um grupo que, historicamente, foi o mais invisível de todos: as mulheres. E os dados não deixam mentir. Em média, as mulheres levam 4 anos a mais que os homens para receber o diagnóstico. Ah, só 4 anos? Mas imagina o impacto disso na saúde mental, na construção de quem a pessoa é, em toda uma vida. Uma das teorias que ajuda a explicar isso é a do efeito protetor feminino. A analogia é ótima. Pensa num copo. Para esse copo transbordar e os traços autistas ficarem mais óbvios, o copo das mulheres, por questões genéticas e ambientais, precisa encher muito mais. O resultado? A manifestação do autismo nelas costuma ser bem mais sutil. E aí entra a cultura, com um papel gigante nisso tudo. A sociedade meio que espera que as meninas sejam mais sociais, né? As brincadeiras de casinha, o foco em relacionamentos. Tudo isso acaba ajudando a mascarar as dificuldades. E os interesses como música ou animais não parecem estranhos. Resultado, os sinais passam batido por todo mundo, de pais a profissionais de saúde. E isso tudo nos traz ao ponto central, ao mecanismo que é o grande responsável por manter o autismo adulto escondido por tanto tempo: a camuflagem social. E essa camuflagem tem 2 caras. De um lado, tem o mascaramento, que é basicamente o ato de esconder comportamentos naturais, forçar um contato visual que incomoda, segurar o stimming, que são aqueles movimentos repetitivos que ajudam a pessoa a se regular. Do outro lado, tem a compensação, que é ativamente copiar o comportamento dos outros, imitar gestos, falas, para tentar parecer normal. Fazer tudo isso exige um esforço mental absurdo. É como ter um programa de tradução rodando na cabeça o tempo todo, 24 horas por dia, analisando cada situação social. É uma performance que nunca para. Isso acaba criando um abismo gigante entre a vida pública e a privada. E o resultado disso é o que muita gente chama de explosão das 4 da tarde. Depois de um dia inteiro se segurando, performando, a bateria social simplesmente acaba. E aí, em casa, no lugar seguro, vem o colapso. E toda essa performance, todo esse esforço para se encaixar, tem um custo altíssimo, e que na maioria das vezes é completamente invisível para os outros. O resultado de passar anos, às vezes décadas, se camuflando é o burnout autista. E não, isso não é um cansaço comum. É um esgotamento profundo, físico, mental, emocional. É o corpo e a mente dando um basta, dizendo que não aguentam mais navegar um mundo que não foi feito para eles.
E as consequências podem ser absolutamente devastadoras. Esse número é chocante e precisa ser. Ele mostra que o risco de suicídio para mulheres autistas é 3 vezes maior do que para a população feminina em geral. É um lembrete duro do preço que se paga por não se sentir pertencente a lugar nenhum. No fim das contas, entender a geração escondida não é só sobre diagnóstico. É um convite para todo mundo repensar os espaços que a gente cria, as nossas escolas, os locais de trabalho. A pergunta que realmente importa é: como é que a gente pode, juntos, construir um mundo onde ser quem se é não precise ser um ato de coragem, mas seja apenas anormal?